Então, nesse primeiro momento, né, que a gente está chamando de primeiro tópico, a gente vai fazer uma reflexão sobre essas outras sujeitas do feminismo, esses outros corpos que entram interpelando o próprio campo do feminismo, principalmente a partir do lugar das mulheres negras no contexto da América Latina. E aí uma coisa importante de a gente destacar é um recorte temporal que a gente vai fazer aqui a partir dos anos 60, 70, né? Todo mundo sabe que os anos de 1960 e 70 foram anos de muita efervescência cultural e política no mundo todo, praticamente. E isso impactou a forma, principalmente no Ocidente, como as sociedades vinham se organizando, né, em vários âmbitos. E o feminismo também emerge nesse momento de forma muito mais contundente, interpelando aquilo que ele estava identificando como um sistema patriarcal, um sistema machista, sexista, oprimindo as mulheres. E nesse sentido, então, muitos historiadores, ou a forma de se contar e olhar para o feminismo, vai identificar esse momento como um momento de certa sistematização, de uma forma mais articulada também das mulheres na luta por sua emancipação no contexto das sociedades. Mas um ponto interessante a destacar aqui no nosso debate é que, se por um lado, né, tem todo esse movimento de maior organização, sistematização, nós também vamos ter, por outro lado, de forma mais contundente, mais sistematizada também, mais articulada, outros corpos, digamos assim, ou as outras do feminismo, que estavam pelo menos sendo construídas como essas outras do feminismo até agora, interpelando o próprio feminismo, né? Entendendo o feminismo enquanto um discurso e uma prática política importante para pensar o lugar das mulheres na sociedade e também para pensar formas de enfrentamento e resistência aos contextos de hierarquia e desigualdades ao qual as mulheres estavam submetidas, mas ao mesmo tempo tensionando também os limites do feminismo, ou melhor dizendo, né, tensionando os limites de um certo feminismo hegemônico que estava sendo construído até ali, a partir da perspectiva de um grupo somente, né? Ou seja, mulheres brancas, europeias no primeiro momento, mas que depois se estende também para mulheres brancas em outro contexto, que vão incorporar e levar para outros espaços esse feminismo que é identificado como emergindo dentro do continente europeu, digamos assim. E eu acho que uma coisa importante da gente destacar aqui também, que nesse tópico, nesse módulo, a gente está fazendo uma discussão a partir do feminismo, né? Dentro do campo do próprio feminismo. Claro que a gente vai fazer algumas reflexões e algumas críticas, até da própria forma como esse feminismo vem sendo contado, mas é um pouco para dizer que outros tensionamentos nós vamos abordar de alguma maneira também neste curso, mas eles vão estar mais presentes nos módulos mais adiantes, principalmente no módulo 3, quando a gente for abordar um pouco essas tensões, principalmente no que diz respeito de se nomear ou não feminista, né? Algumas mulheres negras, muito por conta de algumas dessas discussões que vamos fazer nesse módulo, vão se posicionar ou preferir não se nomear como mulheres negras, e nós vamos ter todas essas discussões aí em termos de se posicionar como do movimento de mulheres e não como feministas, se posicionarem como mulheristas, enfim, que no tópico 3 a gente vai aprofundar um pouco mais nesse debate. Aqui nos interessa pensar o próprio campo do feminismo, né, e como ele foi se construindo e foi sendo interpelado aí por uma série de outras mulheres que não se sentiram contempladas nessa concepção de mulher e nessa prescrição do que seria ser feminista, colocado por um certo feminismo, vamos chamar aqui de hegemônico, né? Então, se, como eu disse anteriormente, nesse momento o feminismo se organiza de forma mais contundente, interpelando, né, a sociedade ou a opressão e dominação patriarcal, por outro lado, essas outras mulheres do feminismo, principalmente as mulheres negras nesse momento, também começam de forma mais sistematizada, mais articulada, a tensionar esse feminismo hegemônico que vinha sendo construído. E aí uma das grandes
e principais críticas nesse momento que vai aparecer em relação justamente a um certo paradoxo dentro desse feminismo hegemônico, né? Se a gente pode entender, e de fato vai ser um certo consenso entender o feminismo enquanto um projeto de emancipação para as mulheres, um projeto de uma outra sociedade pautada na justiça de gênero, por outro lado, esse feminismo ele também teve limites em relação ao que foi processos de superação dessas desigualdades entre as próprias mulheres, porque ele terminou dando conta de fazer um enfrentamento de gênero a partir também de uma ótica dos lugares de privilégios dessas mulheres que estavam se organizando naquele momento. Então, privilégios em relação à raça, né, com a questão aí da branquitude, que é outro termo que a gente vai aprofundar um pouco em módulos mais para frente. Então, desse lugar do privilégio de branquitude, de uma classe social mais abastada, né, de local de origem e de moradia, isso tudo permeou esse feminismo, que terminou reproduzindo, digamos, de alguma maneira, e aí está o paradoxo, essas outras desigualdades no campo racial, no campo colonial, por exemplo, né, que é um dos pontos também que as mulheres negras vão pautar, assim, essa especificidade das mulheres negras a partir da questão da cor, da etnia, mas também a partir desse projeto colonial, né, dessa colonialidade de poder que foi instaurada aqui nas Américas Latinas, por exemplo. Então isso é um ponto importante para a gente pensar esse principal tensionamento que foi feito, e uma das implicações foi justamente essa concepção universal de mulher, né? Aí está o paradoxo também, embora se pretendeu emancipatória, mas ao mesmo tempo excluiu uma série de outros corpos, de outras sujeitas, na medida em que ela pensou uma dimensão universal de mulher, mas que essa dimensão universal de mulher, ela trazia ali para aquele contexto essa mulher branca, heterossexual, europeia, de classes mais abastadas. E isso traz implicações para pensar, inclusive, o que a gente vai discutir um pouco mais à frente, sobre o que é definir quem que vai ser a sujeita do feminismo, né, ou quem que vai poder ser a sujeita do feminismo nesse momento, inclusive em que direção e como, o que vai ser definido como ação política ou não, o que vai ser nomeado como político ou não. Então, acho que algumas questões muito importantes, interessantes nesse momento, é justamente da gente fazer essas questões, né? Quer dizer, quem nomeia quem de feminista? Quem tem legitimidade para dizer quem é feminista ou não nesse jogo aí, né? Quem pode definir o que são as principais pautas ou as pautas maiores, digamos assim, mais importantes dentro do feminismo? Isso são questões importantes na hora da gente pensar esse jogo de uma certa pluralidade de outras sujeitas e corpos tensionando dentro do campo do próprio feminismo. Então, uma coisa importante, a Luísa Bairro, que é uma feminista, pesquisadora, militante brasileira, que já faleceu, né, infelizmente. Ela escreveu um texto intitulado Nossos Feminismos Revisitados, em 1995, e ela já fazia ali também essa reflexão em termos de como é preciso, chamava atenção na realidade para esse ponto, né? A necessidade da gente problematizar essa concepção de mulher posta por esse feminismo mais hegemônico. Então essa concepção ela trazia ali e ela evidenciava na realidade toda essa concepção de que na realidade ela retomava, digamos assim, aquilo que a própria lógica da opressão patriarcal utilizava para nomear o que seria uma mulher, né? Para identificar o que seria uma mulher, delimitar o que seria uma mulher. Então essa ideia de passividade, de docilidade, né? Uma mulher que não é apta para estar no mundo público, justamente por conta dessa fragilidade mental e física, por ser regida muito mais pelas emoções do que pela razão, né? Deveria se restringir ao campo do privado, né? A função que essas mulheres teriam na sociedade seria aí como reprodutoras, né? E portanto a maternidade sendo considerada uma característica fundamental do ser mulher, e dentre outras que nós já conhecemos, né? E isso é interessante de pensar porque é uma questão que nos leva a perguntar quem
são as mulheres, então, ou de que mulheres estamos falando, né? Então, um discurso maravilhoso e muito potente que nos faz refletir um pouco sobre isso e que já estava presente lá no século XIX com as sufragistas, é o da Sojourner Truth, né? Então, uma mulher que foi escravizada e que conseguiu sua liberdade em 1827 e em 1851 ela estava participando de uma conferência de mulheres, um encontro feminista em Ohio, nos Estados Unidos, e ali ela fez um belíssimo discurso, uma participação, seu discurso ficou conhecido, famoso e é reproduzido aí muito hoje, sobre esse tensionamento de se sou eu uma mulher. Eu acho que pensar um pouco esse exemplo, ele nos dá algumas dimensões mesmo para pensar essa forma da história do feminismo, como ela foi contada, invisibilizando inclusive a participação de mulheres negras na construção e na contribuição desse feminismo, né? Muitas vezes a gente vai localizar as mulheres negras somente numa determinada linha, digamos aí, do que é a história desse feminismo, lá no final da segunda onda. E a Sojourner Truth já está lá nas sufragistas, né? Ela também se colocando como uma mulher abolicionista, falando da importância de trazer as diferenças aí entre as mulheres. No seu belo discurso ela vai tensionar, sou eu uma mulher? Né? Então o discurso dela está aí super disponível, de acesso fácil na internet, e se vocês clicarem o nome dela, vocês vão achar várias versões, né? Inclusive outras mulheres negras recitando o discurso dela em vídeos. Então compensa vocês darem uma olhada e trazerem lá para o nosso fórum de discussão o que é que vocês acharam articulado aí com essa discussão sobre a sujeita e as possibilidades de sujeita do feminismo, né? Eu acho que uma questão importante da gente pensar também nesse momento é essa ideia que muitas vezes a categoria mulher negra, ela não traz a visibilidade da mulher negra, né? Mas ela demonstra a ausência da mulher negra. E por que eu estou dizendo isso? Justamente um pouco por todo esse argumento que a gente construiu aqui, de pensar a ideia dessa mulher universal, né, esse paradoxo presente no feminismo, uma mulher que, a partir de uma experiência de determinadas mulheres, quis expandir aquela perspectiva, aquela experiência para todas as demais mulheres, quase como a prescrição do que deveria ser a mulher. E portanto, quando a gente pensa no protótipo, né, Maria Lugones, uma feminista decolonial, vai nos trazer essa discussão. Quando a gente pensa no protótipo da mulher, é a mulher branca, né? E a mesma coisa quando a gente pensa no protótipo racial, o negro, não é na mulher negra que nós pensamos, o protótipo é para o homem negro, porque teve, segundo Maria Lugones, a principal dicotomia aí do projeto moderno foi essa dicotomia entre homens, entre humanos e não humanos. Então, as mulheres brancas europeias, elas ainda foram categorizadas, mesmo que pela inferioridade, mas nesse grupo do humanas, né? Que pela essa lógica, através dessa lógica binarista de gênero, terminou colocando essas mulheres como inferior em relação aos homens, mas ainda como humanas. E os outros, eles foram avaliados como não humanos, sub-humanos, os animais, os bestiais e etc. Né? E aí, dentro dessa lógica binarista, que também olhou para o sexo de uma forma dimorfórmica, terminou avaliando os outros em machos e fêmeas. Portanto, a categoria das mulheres negras foram como essas fêmeas, né, animalescas, quase. Então, mulheres que não tinham nada a ver com esse padrão de mulheres frágeis e dóceis. Inclusive, elas eram vistas como reprodutoras também, para gerar novas cabeças, digamos assim, para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, elas também eram vistas como força de trabalho, né? Mulheres que aguentam qualquer parada, digamos assim, essa concepção que é presente até hoje na nossa sociedade, né? Essa mulher negra que é forte, que aguenta qualquer parada, mas ao mesmo tempo é a mulher que deve ser submissa e silenciada. Então, não é uma mulher que foi
instituída para ter voz, né? Para ser essa humana com uma sujeita de direitos e políticas. A gente vai ter todo o debate tanto dentro do campo feminista e do movimento negro. Então, só para a gente fazer um adendo, porque a nossa perspectiva é dentro do feminismo, mas as mulheres negras também vão pontuar essa relação com outros movimentos, né, e como elas são invisibilizadas em outros movimentos também, como o movimento negro, por exemplo, antirracial, onde muitas delas eram obrigadas a silenciar diante de uma violência de seus companheiros, porque de alguma maneira aquilo ia quebrar o movimento, ia dividir, enfraquecer o movimento, ou porque elas deveriam ser solidárias, porque os homens negros sofreriam na mão policial, né? Então a gente vê esse jogo aí, que violência que é mais... Quer dizer, como romper e sair desse enquadro? E como avaliar se a violência policial vai ser mais deletéria, mais prejudicial do que a violência doméstica, por exemplo, sofrida por essas mulheres? Então são algumas coisas e alguns tensionamentos que essas mulheres negras, né, e a partir desse feminismo negro na América Latina, vão realizar, debatendo e tensionando aí o campo do feminismo, mas também debatendo outros campos e trazendo essa dimensão, que é uma dimensão importante, da necessidade de se pensar uma luta feminista que contemple também essas outras dimensões, principalmente no âmbito de raça, de nacionalidade, local de origem, local de moradia, né? Enfim, tem sexualidade, né? Porque muitas dessas feministas negras, elas vão tensionar também essa norma heterossexual que rege também, essa heteronormatividade que rege as relações sociais. Então, um campo muito importante. A gente continua finalizando esse tópico agora, e a gente continua no próximo tópico, trazendo um pouco mais as implicações do que são esses tensionamentos, para pensar aí esse fenômeno da pluralização, da politização do feminismo, e o que isso pode contribuir para projetos de emancipação, não só das mulheres, mas como da sociedade como um todo.